Olá, olá, olá! Fique muito à vontade, como se você tivesse acabado de chegar na casa de um amigo enquanto ele prepara algo delicioso para vocês, diretamente dessa cozinha. Este é o podcast do jeito que a vida vem. Eu me chamo Norton e eu sou psicólogo, atendo casal e atendo individualmente pessoas LGBT e outras pessoas também. E esse podcast está começando agora no seu 14º episódio. Bora para mais um? Gente, começando esse episódio, quase que no susto. E eu quero comentar porque quem estiver me assistindo aqui pelo YouTube sabe que o cenário tá diferente. E eu tô na casa do meu pai, aqui em Itabaiana. Não sei se vocês sabem, mas eu morei boa parte da minha vida no interior, que é Itabaiana. E nos últimos 5 anos, pelo menos, eu já estava morando em Aracaju, que foi mais ou menos no finalzinho de 2020, né? A gente já tava com pandemia, aqueles tempos tenebrosos. E eu tava morando em Aracaju, um pouquinho antes também, mas assim, de uma maneira mais fixa, foi mais ou menos nesse tempo. E isso quer dizer que já tem mais ou menos uns 6 anos, por aí, 5, 6 anos que eu estou fora da casa do meu pai. E eu voltei dessa vez para passar uma semaninha por aqui e, inclusive, estou trabalhando, estou atendendo. Então, este é um cenário também de atendimentos, o que tem sido também uma experiência muito curiosa, assim, porque não sei se você já passou por essa experiência também, mas eu tô aqui me abrindo, dividindo isso contigo, que é quando a gente sai da casa dos pais, o que a casa dos nossos pais se transforma. E é isso que eu fiquei pensando, assim, esse episódio já começou na minha cabeça mais ou menos no dia que eu cheguei. E quando eu tava pensando em vir pra cá, passar mais alguns dias, mais do que só um final de semana. E essa curiosidade, né, porque antes, aqui eu costumava me referir como sendo a minha casa. Só que a minha casa já não é mais essa referência, assim, os meus comprovantes de residência, onde chega o cartão de crédito, as faturas, não é mais para cá. Quando eu assino em hotel, por exemplo, de onde que eu venho, qual é o meu endereço, também já não é mais esse. E essa casa foi se transformando, os espaços que eram ocupados também foram se transformando, as pessoas que moravam aqui também foram mudando. E agora eu cheguei, e como eu cheguei para passar mais dias, eu cheguei um pouquinho com aquela sensação curiosa, assim, a minha percepção e a minha sensação de mais estranheza em estar aqui, que era exatamente quem eu sou agora nesse lugar. Porque toda vez que a gente muda de lugar, nós somos convidados a sermos pessoas diferentes ou minimamente diferentes, né? Adequadas e adaptadas àquele lugar. E aí eu tava pensando, quem que eu sou aqui nesse lugar? E aí eu fui responder essa pergunta baseado nas minhas experiências anteriores, né? A nossa identidade, a nossa personalidade, ela costuma vir através da repetição de determinados papéis que a gente executa. Então, o meu papel que eu mais executo aqui é de filho. Então, a primeira resposta foi: sou filho desta casa, vivi parte da minha adolescência e início de idade adulta aqui. Então, eu continuo sendo essa pessoa aqui também. E aí fui me localizando nos ambientes e as lembranças e o que eu vivi, como era que eu pensava, quais eram os meus medos, quais eram as minhas fantasias que eu tinha enquanto estava morando aqui também, todas as vezes que saía, que voltava. Por que eu tô falando disso? Porque essa experiência ela veio muito mais quando agora me permiti poder passar mais tempo aqui nessa casa. Justamente que quando eu vinha em um cenário de que eu ia passar só um dia, por exemplo, eu chegava aqui de manhã e voltava à tarde, voltava à noite, ou vinha num sábado para voltar num domingo, não dava tempo de pensar nisso tudo, porque eu já estava com minha mochila, com a minha mala, com tudo pronto para chegar, para tirar alguma coisa quando eu fosse utilizar naquele momento, e no dia seguinte já era guardar e voltar para casa, porque a minha casa já estava com tudo lá meu, eu já sabia me localizar em tudo que tinha nela. Diferentemente daqui, que eu estou reaprendendo. E isso fez uma conexão muito forte com um dos livros que eu li no comecinho desse ano, o da Socorro Racioli, né, o Oração para Desaparecer. Inclusive, recomendo demais o livro da Socorro, porque é assim,
conta da história de uma pessoa que foi enterrada viva e que acaba aparecendo em um lugar muito distante de onde aconteceu esse fenômeno. E ela sai de uma missão agora para poder descobrir quem ela é. Quem ela é naquele lugar que ela surgiu. E de onde será que essa mulher saiu? Quem era ela nesse outro lugar? E por que aconteceu esse fenômeno na vida dela? E assim, esse livro me mobilizou de uma forma muito intensa que me fez fazer as pazes, e eu acho que isso é importante que você saiba também, para você também poder fazer as pazes com o não saber de tudo e aguardar de que o ambiente possa começar a te dar pistas, e nessas pistas você começar a montar o seu próprio quebra-cabeça. Então eu fiquei com essa mensagem muito mais forte, muito mais marcada, que era: esse ambiente me dá pistas de que eu já fui, eu reconheço quais são os potenciais que eu tenho para poder ser aqui e qual o nível de suporte e de habilidade que eu tenho para poder me desenvolver nesse ambiente e poder fazer mais. Para você ter ideia, para chegar aqui nesse lugar, como vocês não estão vendo, mas estão vendo, eu tô aqui nesse lugar e tô com 3 fontes de luz, né? Então eu tenho uma luz aqui na minha frente, eu tenho uma luz aqui do meu lado, eu tenho uma luz aqui atrás de mim, para poder fazer esse efeito que quando eu saí daqui eu não tinha o conhecimento e não tinha a quantidade de luzes que tem aqui agora. Então, para vir para cá, para passar mais dias, eu trouxe ainda muito mais coisas só de equipamento, porque eu trouxe o meu MacBook, eu trouxe celular, eu trouxe tripé, eu trouxe 2 microfones e mouse, teclado, fone de ouvido, cabos, carregadores, nossa, um monte de coisa. Porque isso me ajuda a entender como é que eu vou funcionar a partir de um cenário que não é o meu habitual, mas poder confiar em mim, que eu sei como fazê-lo ficar melhor. Não é o cenário perfeito, na acústica perfeita, porque nem tudo é perfeito na nossa vida, poucas coisas são, mas é o que tem para ser possível. E como vocês já sabem, nesses últimos tempos eu tenho exercitado muito mais viver uma vida que é possível, ir fazendo cada vez mais coisas que são possíveis e enxergar muito mais possibilidades nas coisas que eu estou fazendo. E acredito que vir nesse momento me ajuda a ter mais confiança, segurança de que é possível fazer isso e fazer mais, desde que eu comece a passar por esses caminhos de quem eu sou quando eu estou nesse lugar. Que pistas esse lugar me diz sobre mim mesmo? Fazer conexões com algo que durante algum tempo pudesse ser inclusive feridas e que agora permitam ser curadas. Das relações que a gente tem com a nossa família, das pessoas com quem nos relacionamos dentro da nossa família. E aí uma coisa que eu costumo comentar também nos atendimentos, que é: deu errado para todo mundo, assim, em relação com o pai, relação com mãe, deu errado para todo mundo, ninguém saiu ileso. Até hoje, depois desses quase 6 anos de formado, assim, mais de 8.000 atendimentos já feitos, ainda não chegou ninguém até agora que disse assim: não deu ruim não, minha relação com meu pai e com minha mãe é ótima, nunca deu problema, estamos aqui super bem, ilesos. Nunca aconteceu. Seja pela presença, seja pela ausência, seja pelo excesso, seja pela falta, deu ruim para todo mundo. Mas é muito interessante, muito gostoso quando a gente cruza esse limiar da juventude indo para a idade adulta e a aquisição de um trabalho, ter a própria renda, ainda isso faz essa modificação ser ainda mais intensa, especialmente se você é uma pessoa LGBT, então você sabe do que eu estou falando, justamente pelo medo, pelo temor de ser expulso de casa, de não ter rede, de afeto, de não ter suporte, e você precisar realmente viver a sua vida como sendo você mesmo, né? Dependendo exclusivamente de você, não podendo contar com essa ajuda, com esse suporte dos pais, que a gente fantasia muito mais de que vai poder contar, mas no nosso caso, enquanto pessoas LGBT, essa não é uma garantia, essa não é uma realidade. A gente vai entendendo isso desde muito cedo, né? De que a vida vai ser muito mais a gente com a gente mesmo, no máximo com um ou outro aliado. E vir pra cá é também fazer essas fases, inclusive. Não que eu tenha passado por experiências muito traumáticas, né? Mas pode ser só uma tentativa minha de fazer eu não confiar de que o que eu passei tenha sido experiências traumáticas também, né? Mas acho que isso é papo para levar pra minha terapia.
às vezes eu vou me abrindo assim, e aí eu esqueço que você também vai estar vendo, né? Mas eu falando disso agora, me vem uma questão, assim, desse evento curativo e que vai me ajudando a ter mais pistas sobre mim, sobre o ponto onde eu posso ir, sobre o que eu posso alcançar, sobre que lugares que eu posso ir e especialmente com quais recursos que eu tenho nesse momento para poder ir além. E isso tem me provocado a participar e partir de uma experiência que é o que hoje é importante para mim, o que hoje é relevante para mim, o que eu costumava pensar quando eu estava aqui nesse lugar, o que eu costumava temer quando eu estava aqui nesse lugar, quais eram as minhas fantasias, quais eram as minhas dúvidas, quais eram as minhas angústias. E é muito interessante quando eu vejo de que algumas delas permanecem e outras se resolveram. As dúvidas que eu tinha sobre a minha profissão, sobre como seria a minha trajetória profissional, hoje eu tenho outras. Hoje eu já não tenho mais. Será que alguém... Já tive essa fantasia. Será que alguém vai me contratar? Será que alguém vai me querer ter como psicólogo? Será que alguém... Olha só que engraçado. Eu tinha um pouco dessa fantasia que era assim. Será que alguém vai salvar meu nome na agenda como Norton Psicólogo? E eu achava isso o máximo. Era a confirmação, assim, mais do que meu CRP. Era alguém salvar na agenda como Norton Psicólogo. E eu imagino que eu já esteja no contato das pessoas que eu atendo exatamente desse jeito, Norton Psicólogo. Porque, pelo menos no meu contato da minha terapeuta, tá lá, Anne Larissa Psicóloga. Eu acho que isso deve acontecer também em alguma medida. Fiquei viajando nessas ideias porque essa já não é mais uma dúvida sobre que tipo de profissional eu serei, que tipo de reconhecimento eu terei, se vou conseguir sobreviver da psicologia, se vou conseguir trilhar a minha própria vida com o dinheiro que eu consiga fazer, com o trabalho que eu sei fazer. Eu já não tenho essa dúvida mais. Agora essas dúvidas foram tomando espaço para outras dúvidas, mas especialmente para outras confirmações também. Porque uma dessas dúvidas que a gente tem enquanto uma pessoa LGBT, especialmente quando está naquele momento de saída de armário, de revelação de orientação sexual, era se continuaria fazendo parte dessa família, ou se essa família gostaria de mim, continuaria me amando, continuaria me querendo perto. Porque acho que essa é uma dúvida muito presente na vida de inúmeras pessoas LGBT e nem todas elas terão essa resposta, o que torna a coisa ainda muito mais cruel. E hoje eu sei de que isso já não é mais uma dúvida, assim, minha família me quer, minha família me aceita, minha família me ama, minha família gosta de mim, quer estar próxima. E é isso que eu desejo para todas as pessoas e para todas as pessoas LGBT. E inclusive para aquelas que não contam com isso que eu conto, que elas possam encontrar isso em outras pessoas que não sejam necessariamente pai, mãe, irmão ou algo que a gente costuma chamar de família, para poder se autorizar a inventar famílias, para a gente poder querer ter perto outras pessoas na nossa vida e que a gente se sinta à vontade pertencente como sendo daquela família, mesmo que não seja a nossa família de origem. Só que para isso, a gente vai precisar ter esse olhar interno, e talvez você precise ter esse olhar, de validar desse olhar, de quais são as minhas necessidades para hoje e o que esse ambiente permite com que as minhas necessidades sejam minimamente atendidas. Porque às vezes existe esse foco para que a necessidade do outro seja atendida, para que você faça um esforço para que a outra pessoa fique confortável, tenha bem-estar, ela esteja muito mais disponível, satisfeita, mesmo que às vezes isso custe algo muito valioso em você. Só que quando você não olha para você, possivelmente a outra pessoa não vai fazer isso por você também. Não vai conseguir olhar para você de um lugar que você não está conseguindo enxergar. Às vezes o processo terapêutico é exatamente fazer você se colocar nesse lugar da pessoa que também se observa, que também fala das próprias necessidades, sem ser julgado, sem ser avaliado, sem ser de alguma forma intimidado ou negado, invalidado. É ter essa permissão para poder olhar para si mesmo, para poder avaliar as próprias necessidades, para avaliar quem você é agora, o que você tem disponível, quais são os recursos que você tem e especialmente poder enxergar para onde você consegue ir além.
E sendo psicólogo, né, mas também passando pelo processo terapêutico, né, porque eu tenho mais tempo de paciente do que de psicólogo, inclusive, com idas e vindas e com inícios e términos de processos, mas sim, é quando eu entendo de que esse lugar de ser paciente, né, de ser consulente, é um lugar extremamente poderoso e vital para mim, porque geralmente quando eu olho e enxergo quem eu sou, o que eu quero, o que eu tenho medo, qual que é a minha dúvida, poder compartilhar isso com uma outra pessoa que também é humana, que também passa por situações semelhantes à minha e que está teoricamente orientada para me dar esse suporte, é assim, valioso. Por isso que eu gosto tanto do meu trabalho, até mesmo para poder ser essa pessoa, né? Ser o contato na agenda de alguém que conta comigo para fazer isso também. Assim, isso é extraordinário, assim. É muito difícil de colocar em palavras, inclusive. E aí, com tudo isso que vai acontecendo e que vem acontecendo comigo, é quando eu permito ser cada vez mais eu mesmo e sustentar e suportar os medos, as angústias que eu tenho e que eu espero que você possa também encontrar esse lugar para poder se avaliar, para poder pegar as próprias pistas, para poder pegar as próprias estranhezas, as próprias dúvidas e enxergar o que você precisa e entender de que olhar para suas necessidades não necessariamente quer dizer ser egoísta, mas se for egoísta não quer dizer ser ruim, porque para a gente fechar essa ideia, tem uma versão muito mais... Tem duas palavras de que elas costumam ser mal vistas, né, entre aspas, assim, pela sociedade, é quando alguém é caracterizado como ambicioso. Parece que ambicioso é algo negativo, e egoísta. Parece que ser egoísta também é algo negativo. Inclusive, deixa aqui nos comentários, assim, qual é a sua opinião sobre isso? O que é que você pensa? Quando você ouve, assim, alguém citando e nomeando, falando fulano de tal é egoísta, fulano de tal é ambicioso. Que imagem você faz dessa pessoa? O que você acha dessa pessoa? Que é muitas vezes vista e lida como ambicioso, como egoísta. Porque em inúmeros momentos é o egoísmo que vai te salvar. É ser egoísta que vai fazer você olhar e direcionar a atenção para você, para suas necessidades, para o que te atrai, para o que te afeta, para o que te provoca conforto, prazer ou desconforto. Porque quando você abre mão desse olhar para você mesmo, você vai deixar outra pessoa fazer isso com você. Você pode ser que não seja uma experiência agradável e tampouco satisfaça a sua necessidade. E quando você não é ambicioso, provavelmente você não se permita se colocar num lugar de conquistas relevantes, significativas e que possam atender outras necessidades. Então, às vezes, é muito bom que a gente possa também se ver em paz, estando em paz, como sendo egoísta ou como sendo ambicioso, mas que não necessariamente isso venha a ser a nossa principal atividade, nem o nosso maior marco de personalidade, sabe? Que é quando você começa a entender de que tem momentos que é importante sim, de que você seja egoísta, e que se egoísta for ruim, vai ser ruim mesmo assim. Que ser ambicioso é importante para você valorizar suas conquistas, para você ir atrás do que é seu. E com isso, é desenvolver esse próprio suporte interno, essa própria autoestima, para ir além e passar pelo momento de não precisar depender tão constantemente assim da validação do outro. Fez sentido esse papo aqui para você? Meio improvisado, esse jogo aqui de coração aberto, de coração para coração? Espero que sim, e estou com uma sensação gostosa de mais um episódio chegando ao ar. Espero que a gravação tenha ficado boa. Se você está vendo esse vídeo, é porque passou pelo meu critério de que ficou um bom episódio, ficou uma boa gravação. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Quero saber de que forma foi que esse episódio tocou para você. Espero que ele tenha te feito bem, tenha te feito companhia, que tenha te aberto para questões importantes sobre você mesmo, sobre você mesma. Fica por aqui, não esquece de se inscrever. Se você gostou, dê o like nesse canal, porque ajuda demais com que essa ideia seja difundida para outras pessoas, né? As plataformas precisam dessa confirmação de que esse vídeo é bom, de que esse vídeo serve para poder encaminhar para outras pessoas também. E se você está me ouvindo pelo Spotify, considere seguir esse programa e avaliar com 5 estrelas
Não me perca de vista, você me encontra no Instagram. E se quiser marcar uma sessão comigo, o link tá aqui embaixo. Um beijo pra você, boa semana e até mais. Tchau!